Fala galera, aqui é o Gustavo do Mile High Brasil e hoje a gente vai começar uma série nova aqui no canal, que é análise de contratos, né? Nós vamos analisar os três maiores contratos firmados pelo Denver Broncos nessa off-season, né? Que são os contratos do Justin Simmons, Shelby Harris e Ronald Darby, né? São os maiores contratos e com maiores durações que foram assinados nessa off-season. Com o objetivo de entender como que isso impactou no salary cap dos Broncos esse ano e no próximo ano, em 2022, e como que isso afeta também, né, a capacidade da equipe em adquirir reforços, né, tanto nessa temporada, porque ainda há uma expectativa muito grande de que um quarterback ainda possa vir, como para a próxima temporada, aí, caso não venha, muita gente já pensando em o que pode fazer ano que vem para melhorar as coisas. Então, a gente vai analisar esses três grandes contratos, como eles foram estruturados e como isso afeta, ajuda ou atrapalha o Denver Broncos a montar um elenco de qualidade pensando nas próximas temporadas. Então, a gente vai fazer aqui uma série serão 3 episódios, né, com cada um dos contratos, né, que eu mencionei aqui, e um quarto episódio final para a gente fazer a análise desse salary cap, né, como ele está neste momento em 2021 e como ele está projetado para 2022. E caso alguma boa notícia venha aí durante os training camps, né, apareça um miraculoso Aaron Rodgers ou qualquer outro cara da vida aí para assumir o comando da equipe, faremos um episódio extra, obviamente, para mostrar como que estará ou como que estaria, né, o contrato desse QB. Então a gente vai começar hoje aqui com Shelby Harris, né? Shelby Harris percorreu um longo caminho na NFL, começando lá nos Raiders, passando pelo Dallas Cowboys até chegar em Denver em 2017, onde finalmente ele conseguiu, né, despontar, né, mostrar todo o seu potencial para a liga e se tornar aí um dos grandes defensive tackles da liga, né? Então ele contribuiu muito com os Broncos durante todos esses anos e finalmente, né, com a chegada de George Paton, que prioriza, né, você dar assim um contrato maior para aqueles jogadores que têm mais tempo de casa, né, que se identificam com o clube, ele finalmente conseguiu um contrato gordo aí na sua carreira na NFL. Então vamos lá. Quais são os principais pontos desse contrato, né? Vou colocar aqui na tela para vocês. Ele tem uma duração total de 3 anos, portanto, 2021, 2022 e 2023. Um valor máximo de 27 milhões de dólares, né? Lembrando que esse M, né, essa unidade que eu estou usando aí, sempre se refere a milhões de dólares americanos. E isso, então, dá uma média anual de 9 milhões de dólares, né? Desses 27 milhões, 15 milhões de dólares são totalmente garantidos, e aí a gente tem um bônus de assinatura de 9 milhões de dólares, né? Quando a gente olha para essa média anual aí de 9 milhões de dólares, ela coloca o Shelby Harris como o 21º mais bem pago defensive tackle da liga. Ou seja, esses valores apresentados aí, na minha opinião, eles são condizentes com a produção do Shelby Harris, condizentes com a idade dele também, né? Ele está aí para completar seus 30 anos de idade. Então, eu imagino que a gente está pegando aí o fim do auge dele, talvez começando aquela curva descendente, mas ainda conseguindo extrair bastante, né? Ele pode contribuir muito ainda para o Denver Broncos e com certeza será titular esse ano. Então, esse é um contrato de jogador titular e, na minha opinião, corresponde, né? Ele está dentro daquilo que o Shelby Harris apresenta para a equipe, certo? A gente já comentou isso em algumas lives, que a gente imaginava talvez um pouquinho a menos, mas de qualquer forma eu acho que, olhando, né, como o valor que os demais defensive tackles recebem na liga, você pagar pelo Shelby Harris o 21º maior salário é mais do que justo, né? E como que esse contrato está estruturado? Então, vou colocar aqui para vocês a estrutura do contrato, né?
Então, são aí os 3 anos, né? 21, 22, 23. Então, ele terá aí, ao término dessa temporada, 30 anos, 31 anos em 2022 e 32 em 2023, né? Agora, olha que interessante. Quando a gente vê como o contrato foi estruturado, a primeira coisa que vamos olhar aqui são os bônus de assinatura, né? Se são 9 milhões de bônus de assinatura, quem já acompanhou aqui as nossas análises sobre o salary cap sabe, né, que os bônus de assinatura, o bônus de assinatura ele divide, né, igualmente ao longo dos anos do contrato até um máximo de 5 anos. Então, se são 9 milhões em 3 anos, 3 milhões de dólares como cap hit em cada um desses anos, tá? Esses valores que vocês estão vendo aí, na verdade, vão somar, certo? O salário base, bônus de assinatura e o bônus de elenco, eles vão somar para formar o cap hit. E aí o interessante é que no primeiro ano, em 2021, o salário base do Shelby Harris é de apenas $1 milhão e não tem bônus de elenco. Ou seja, se você pega $1 milhão com os 3 milhões do bônus de assinatura, você tem um cap hit de apenas $4 milhões, ok? Ou seja, o cap hit esse ano, o peso do contrato do Shelby Harris sobre o salary cap de 2021 é bem reduzido, né? Se você for ver, é $5 milhões abaixo da média salarial anual dele. E o dead cap, né, aquilo que seria contado de qualquer jeito contra o salary cap dos Broncos em caso de corte, seria os $15 milhões, que é o valor total garantido. Então, se você garantiu $15 milhões para ele e cortou ele agora, ele vai receber esses $15 milhões. Ou seja, não vale, obviamente, os Broncos não vão cortar ele esse ano, porque ele custaria 11 milhões a mais do que se você mantivesse ele na equipe, ok? E já em 2022, a coisa começa a mudar um pouco de figura. Então, você tem os mesmos 3 milhões do bônus de assinatura, e o salário base em 2022 já é bem maior, $7,5 milhões, certo? E um bônus de elenco de $500 mil. Então, se a gente soma o salário base de 7,5 milhões com 3 milhões de bônus de assinatura e $500 mil de bônus de elenco, a gente tem um valor de $11 milhões, que é o valor do cap hit dele em 2022. Então, já aí um pouco acima, né, 2 milhões acima da média salarial dele. Aqui é importante frisar o seguinte: do salário base dele, desses 7,5 milhões, né, 5 milhões são totalmente garantidos. Então, caso os Broncos decidissem cortar ele em 2022, ele teria que pagar esses 5 milhões garantidos do salário base, mais aquilo que resta do bônus de assinatura, porque o bônus de assinatura já foi pago, ele é pago integralmente no momento da assinatura, é só o cap hit que dilui ao longo dos anos, né? Então, dinheiro pago, se você corta o jogador, dinheiro pago vira dead cap, ok? Então, seriam 5 milhões mais 3 milhões de 2022, mais 3 milhões de 2023, então isso totalizaria aí $11 milhões de dead cap. Então, perceba o seguinte, que se os Broncos cortar ele, né, ele teria um custo de $11 milhões para o salary cap, e se cortar ele, o dead cap seria $11 milhões. Ou seja, cortar ele não economiza absolutamente nada em 2022. Ou seja, isso significa que há poucos motivos para que ele seja cortado de Denver em 2022. Você não abre absolutamente um centavo sequer no salary cap. E por fim, em 2023, né? Aí nós temos um salário base de 8,5 milhões, os mesmos 3 milhões de dólares do bônus de assinatura e mais $500 mil como bônus de elenco. Então, somando aí 8,5 com 3 com $500 mil, nós temos $12 milhões de cap hit, ou seja, ele vai custar, se ele estiver no elenco em 2023, $12 milhões contra o salary cap dos Broncos. No caso, aí no salário base não tem mais absolutamente nada garantido. Ou seja, se os Broncos resolverem cortar Shelby Harris em 2023, a única coisa que ainda restaria a ser contabilizado para o salary cap seriam os últimos $3 milhões do bônus de assinatura. Portanto, o dead cap seria de $3 milhões. Ou seja, se ele teria no elenco um cap hit de 12 milhões
e se cortar um dead cap de apenas 3 milhões. Portanto, se os Broncos decidirem se desfazer do Shelby Harris em 2023, os Broncos economizariam 9 milhões de dólares, ok? Então, já dá para perceber, né, que duas coisas. Primeiro, os Broncos empurraram o cap hit para frente, né, minimizaram o impacto deles sobre o salary cap de 2021, aumentando esse impacto em 2022 e em 2023. E a segunda coisa, né, é que tanto em 2021 como em 2022, você não economiza absolutamente nada cortando o Shelby Harris. Portanto, isso me parece o quê? Um contrato de 2 anos, né? Seguro para o jogador. Dificilmente ele deixará Denver nesses próximos 2 anos, a não ser por meio de troca, né? Mas isso já é mais complicado para um jogador da idade dele. E somente em 2023 ele teria um peso aí já bastante elevado contra o salary cap, mas ao mesmo tempo, se cortado, economizaria aí 9 milhões de dólares, ou seja, um bom dinheiro. Portanto, o que esse contrato significa para os Broncos? Significa, primeiro, pouco peso sobre 2021. George Paton, claramente, com esse contrato, quis manter a capacidade dos Broncos em contratar jogadores em 2021. Seria isso só durante aí a primeira fase da free agency, né? A primeira, segunda e terceira onda, que já foi ali de março a abril, né? Antes do draft. Ou também pensando que poderia haver algum jogador de peso ainda esse ano, depois de junho, né? O que naturalmente, provavelmente seria um quarterback, né? A gente vai analisar os outros contratos nos próximos episódios para a gente poder responder essa pergunta, mas é muito claro que ele preferiu não pesar muito a mão no contrato do Shelby Harris para esse ano. Segunda coisa, né? É muito difícil dos Broncos se livrarem dele antes de 2022. Então, é um contrato de 3 anos com 2 anos bastante seguros para o jogador. Então, é muito provável que veremos Shelby Harris em 2021 e 2022. E por fim, né? Ele vai estar com uma idade avançada, aí lá com seus 32 anos já em 2023 e com um peso significativo, né, sobre o salary cap, que seria 12 milhões de dólares, e economizaria, cortando ele, 9 milhões de dólares. Né? Não haveria diferença com troca, então é pouco provável que consiga se trocar ele em 2023. Então, se a gente viu aí no ano passado, ou nesse ano, na verdade, né, o Jurrell Case sendo cortado também, né, com idade avançada, e peso muito grande sobre o salary cap, é muito possível que o mesmo possa acontecer com o Shelby Harris em 2023. Tá bom, pessoal? Então é isso, as minhas considerações sobre o contrato do Shelby Harris, né? Esse é o nosso primeiro episódio, e a gente verá no próximo, né, sobre Justin Simmons. Justin Simmons será o alvo da nossa próxima análise que a gente vai ter aqui semana que vem no canal. Então, por favor, né, deixe seu comentário aí embaixo, deixe aquele like e inscreva-se no nosso canal, né? Aqui no Mile High Brasil. Ativa o sininho de notificações para você não perder nada do que a gente lança aqui no canal. E também acompanhe a gente aí nas nossas redes sociais, nas demais redes sociais, né? No Twitter, Facebook e no Instagram. E se você puder, por favor, dê aquela força para a gente, contribuindo aí no Apoia-se, né? www.apoia.se/Mile High Brasil. Se você quiser, você pode escanear aí esse QR Code aí na sua tela. Qualquer quantia que você puder dar para a gente ajuda imensamente aqui o pessoal do Mile High Brasil a continuar trazendo para vocês todo o conteúdo sobre o Denver Broncos em português. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!